leitores, gravando hoje no final de semana, mas tem aqui comigo só o meu cafezinho básico, mas fique à vontade, pegue o seu vinho, seu café, sua água, se acomode, porque hoje eu quero tirar da estante um daqueles vários livros que eu estou devendo resenha aqui no canal desde que eu me entendo por gente. Geralmente esses livros que eu devo resenhas são livros que eu li antes de iniciar o canal e são livros que eu evito trazer aqui porque dá aquela impressão de que eu leio um monte de livro ao mesmo tempo e que seria impossível acompanhar o ritmo de leitura do canal, o que não é o caso, tá? É 100% possível, desde que você se comprometa a dedicar alguns minutinhos do seu dia para fazer as suas leituras. O Filosofia Verde, do Roger Scruton, é um desses livros que merece estar aqui com toda certeza, porque é um livraço, é um livro que vai te abraçar, eu tenho certeza, assim como me abraçou. Porque se você é uma pessoa que é um pouco curiosa com relação à questão ambiental, você está ouvindo aí na internet, na televisão, falando sobre as queimadas na Amazônia no ano passado, as queimadas no Pantanal esse ano, é bombardeado o tempo inteiro com informações sobre o aquecimento global e todos esses assuntos que são, via de regra, pauta ambiental, mas fica meio perdido, não sabe como se localizar, não sabe quem está falando a verdade, não sabe as origens dos pensamentos que estão pautando aquelas opiniões políticas, coisa que eu sempre falo. Galera, saiba as origens dos pensamentos das pessoas que estão dando opiniões políticas e que vocês estão repetindo. Às vezes, essas origens desses pensamentos, você mesmo não concorda, então dá uma pesquisadinha assim para tentar descobrir. E esse livro, ele foi o meu primeiro contato com o Roger Scruton. Eu sei que o Roger Scruton tem outros livros que são mais indicados para você que quer fazer uma introdução ao pensamento conservador. Ele tem aquele livro Como Ser um Conservador, enfim, tem inúmeros livros bons, certos? Mas foi o meu primeiro contato porque eu trabalho na área ambiental e assim que eu vi que ele tinha esse livro especificamente publicado, eu fui correndo porque eu acredito que você tenha a mesma sensação que eu. Sempre que o assunto é meio ambiente, a gente fica meio perdido entre duas posições ideológicas muito distintas, que é a posição da esquerda, salve todos os pandas através das ONGs internacionais, e a gente tem a posição supostamente de direita, que é vamos asfaltar a Amazônia inteira. E nenhuma dessas soluções te parece uma solução adequada para resolver o problema, então você fica... E a saída que o Roger Scruton nos dá aqui nesse livro é uma saída fantástica, e eu que trabalho com meio ambiente diariamente, eu acredito que é uma saída viável, porque a maior parte das saídas para os problemas ambientais, quem trabalha com meio ambiente escuta e já de primeira fala, cara, isso aí não vai ser implementado nunca, isso tem zero possibilidade de dar certo, e o que o Roger Scruton faz nesse livro aqui, na verdade, tem muita possibilidade de dar certo sim. Então ele vai começar nesse livro reconhecendo que existe uma questão ambiental a ser resolvida. Ele não vai negar que o meio ambiente é um problema que exige uma solução rápida e uma solução eficiente. Só que ele vai explicar que nos últimos anos a questão meio ambiente foi sequestrada pela esquerda. Sequestrada porque inicialmente ela não é uma questão que surge no seio da esquerda. Desde os primórdios, ele vai fazer um resgate histórico da questão ambiental na Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, e ele vai identificar que sempre a proteção ambiental esteve vinculada a partidos conservadores de direita. Na Alemanha tem até um aspecto interessante que ele vai resgatar que o atual Partido Verde da Alemanha, que é um partido forte e um partido de esquerda, ele tem raízes no romantismo alemão. Eu tô falando isso porque o romantismo alemão, segundo alguns historiadores, é um pouco das raízes do nazismo. E tem um filme que eu assisti esses dias, que é um filme que o Hitler acorda, do nada, em 2014, saído da Segunda Guerra Mundial, assim, e quando ele é perguntado qual partido que ele vê uma possibilidade de fazer aliança, um partido que ele vê futuro nazista, ele joga logo de cara que ele só vê um futuro nazista nos verdes. Então, um filme muito bem pensado nesse sentido. Então, antes de entrar nas duas soluções propostas pelos dois lados, ele faz uma distinção do que seria, na opinião dele, o pensamento de direita e o pensamento de esquerda. Ele vai dizer que é o seguinte: pessoas de esquerda geralmente tendem a enxergar política como um meio para atingir determinado objetivo. Então, eles vão se mobilizar politicamente para chegar a determinados objetivos. É essa a função do Estado, atingir um fim último, seja ele qual for, certo? Já as pessoas que se quadram no espectro político da direita, geralmente essas pessoas vão enxergar a política como
uma simples mediadora de resolução de conflitos. Então o Estado, ele não serviria para nada mais, nada menos do que mediar conflitos e tentar aplacar as dissidências que existem entre os seres humanos. E a partir daí, é lógico, surgem várias ramificações, mas essa é a base do pensamento do Roger Scruton sobre o que seria esquerda e direita, e é um pensamento muito parecido com o que o Thomas Sowell nos traz lá na visão trágica, que seria de direita, e na visão do intelectual ungido, que seria de esquerda. É um pensamento que eu acho muito razoável, eu gosto muito dessa definição, e eu acho que ela de fato faz muito sentido quando você a traz para o mundo real. Ele conclui dizendo que um governo sensato, sustento, não deve ir além em seus objetivos da arte da reconciliação, ao mediar os objetivos dos cidadãos. Somente em situações emergenciais, as sociedades devem ser constrangidas a adotar um propósito compartilhado. Emergências anunciam muitas vezes o fim da política civil. Então, já nas primeiras páginas aqui, ele vai fazer essa introdução ao pensamento dele, ele já vai deixar claro qual seria a posição dele, de esquerda ou de direita, da forma com que o governo deve se manter, e a partir daqui a gente já tem mais ou menos uma noção de como ele vai destrinchar essa noção de filosofia verde conservadora. Essa pauta é sequestrável pela esquerda porque a esquerda tem esse propósito, esse objetivo em comum. E as questões ambientais, elas são questões grandes, elas são questões que muitas vezes elas superam o âmbito local e na maior parte das vezes elas superam até o âmbito nacional. Então você tem grandes desastres ambientais como Chernobyl, como o próprio desastre de Mariana que aconteceu aqui no Brasil, que atingiu corais de Recife, que tiveram repercussão lá na Austrália, que às vezes vão exigir soluções supranacionais. E a partir daí, a esquerda utiliza o meio ambiente como um instrumento para conseguir tirar a política do nível local e ir subindo cada vez mais para essas ONGs internacionais, ou então esses órgãos internacionais, por exemplo, a ONU. Só que, na opinião do Roger Scruton, essa não é uma saída que tem uma eficácia bacana, porque, primeiro, essas instituições internacionais, elas nunca vão conseguir gerenciar o meio ambiente local de uma forma eficaz. Muitas vezes, as tentativas delas de resolver os problemas acabam piorando o problema, assim como os estados pioram os problemas, tá? Mas mais do que isso, ele diz que esse pensamento de esquerda ambiental, ele vai violar algo que está dentro do ser humano, que os ambientalistas radicais tendem a suspeitar dos sentimentos nacionais. Eles repudiam as antigas hierarquias e lutam para suprimir o legado dos mortos, fazendo-se absolutamente insensíveis ao pensamento de Burke, do Edmund Burke, tá? Segundo o qual, ao fazerem isso, eles também suprimem os não-nascidos. Eles tendem a definir os seus objetivos em termos globais e internacionais, apoiando ONGs e grupos de pressão, que lutarão contra as multinacionais, mas em seus próprios termos e com armas que ignoram a soberania nacional. Ao fazer isso, essas entidades de esquerda, elas vão violar esse sentimento natural que existe dentro de cada ser humano, de que eu pertenço a algum lugar, eu pertenço a uma nação. Então é por isso que a população, muito embora esteja preocupada com o assunto do meio ambiente, vão enxergar essas medidas internacionais com muita desconfiança. Mas tampouco a solução de direita é uma solução que também vai resolver a maior parte dos problemas. E aqui ele vai diferenciar, certo, a direita liberal e a direita conservadora. A direita liberal vai propor o mercado como uma solução para o meio ambiente. Segundo o Roger Scruton, o mercado ele vai sim conseguir resolver grande parte do problema ambiental, mas ele não vai conseguir resolver todo o problema, porque existem as chamadas falhas de mercado. Então, o meio ambiente ele é o exemplo clássico, a poluição é um exemplo clássico de terceirização de custos. E pior, muitas vezes as empresas e as próprias pessoas estão terceirizando custos não para os seus vizinhos, mas para as próximas gerações. Isso tem que ser levado em conta, isso é, na opinião do Scruton, uma coisa que o mercado por si só não consegue resolver. Mas tampouco é uma coisa que deve necessariamente ser resolvida pelo Estado. Então o Scruton deixa bem claro aqui que o Estado, na maior parte das vezes em que ele vai tentar resolver esse problema do meio ambiente, ele acaba causando problemas muito piores do que os que começaram, tá? Então, nessa posição dele de desconfiança desse pensamento liberal, de que o mercado é um Deus que vai conseguir solucionar tudo, não quer dizer que ele é um estadista, que ele é um corporativista que enxerga no Estado a solução para esses problemas. E o segundo problema, que na opinião do Scruton é o problema mais grave com relação a essa proposta liberal para o meio ambiente,
é que essa proposta viola também um sentimento de sagrado que existe dentro de cada um, que é um sentimento que a gente compartilha também com o meio ambiente. Essa filosofia é uma filosofia interessantíssima. Segundo o Scruton, as pessoas têm uma dificuldade em valorizar monetariamente coisas que, na opinião dela, não são valoráveis, não valem dinheiro. Então, a vida humana, uma paisagem bonita, uma floresta bonita. Os economistas vão argumentar que, independentemente das pessoas valorizarem isso ou não economicamente, isso tem um valor econômico, e eles vão dizer que, inclusive, a vida humana tem um valor econômico. Mas ao propor essa solução econômica, você vai violar esse sentimento de sagrado que existe dentro de cada um. Então, assim, não, a Amazônia tem um preço. Pague o preço pela proteção da Amazônia. Isso viola algo que está muito fundo dentro de cada um, sabe? Então, eu tenho um parque muito bonito, eu quero passar uma estrada, que aquilo ali vai ser utilitaristamente mais benéfico economicamente, e o impacto daquela estrada no meio ambiente não é um impacto muito grande, mas, assim, é uma estrada no meio de um lugar sagrado. Isso, segundo o Scruton, é uma coisa que faz com que a maior parte das pessoas, de novo, considerando que a maior parte das pessoas é conservadora, vai enxergar essa solução de mercado com muita desconfiança, e assim como vai enxergar a solução da esquerda com muita desconfiança. Então, as pessoas vão ficar assim, eu acho que isso aí também não vai dar muito certo não, e tal. No final das contas, o problema vai deixar de ser resolvido. E sempre que o problema deixa de ser resolvido pelos dois lados, aí o Estado acaba colocando todos os seus tentáculos em cima dele e começa a acontecer todas as coisas tristes que acontecem quando o Estado faz isso. Para quem é da área ambiental, eu recomendo muito a leitura do capítulo 4, no qual ele vai falar sobre a precaução radical, ele vai falar sobre o princípio da precaução e da prevenção. Você que já acendeu uma luzinha aí sobre o que são esses princípios, ao nos contar que nenhuma dessas soluções é uma solução razoável, ele vai propor a solução que ele chama de uma solução conservadora para o meio ambiente. Qual é essa solução? É você reconhecer que as pessoas elas têm um sentimento de vínculo ao lar, de vínculo ao lugar que elas vieram. Você pode chamar esse vínculo de várias coisas, de família, de nação, de cidade, enfim, escolha aí o âmbito que você vai vincular esse sentimento que ele chama de oikofilia. E a partir desse sentimento, as pessoas naturalmente tendem a conservar aquilo porque elas se sentem responsáveis por aquilo, tá? Então, a origem da palavra conservação tá aí, nesse sentimento de valorização do lar. E para provar que esse vínculo existe, ele vai nos mostrar vários artigos científicos que provam que esses vínculos são importantes e que na ausência deles as pessoas se perdem na vida, mas ele também vai citar vários exemplos da literatura internacional durante séculos que provam que os personagens dessas literaturas perderam esse vínculo e passam o resto da vida inteira buscando encontrar aquilo que eles perderam. Ele vai mencionar David Copperfield, ele menciona Proust em Busca do Tempo Perdido, ele menciona óperas, enfim, todo um exemplificativo do imaginário assim, da população de que esse vínculo com o lar é de fato importante. Em um resumo dessa visão conservadora da filosofia verde, ele diz o seguinte: o conservadorismo é a manutenção da ecologia social. É verdade que a liberdade individual é parte dessa ecologia, uma vez que sem ela os organismos sociais não conseguem se adaptar. Mas a liberdade não é o único objetivo da política. Conservadorismo e conservação são dois aspectos de uma única política de longo prazo, gerenciar recursos e assegurar sua renovação. Esses recursos incluem o capital social das leis, dos costumes e das instituições. Ele diz que esse capital social das leis, dos costumes e das instituições, ele é em uma forma maior ou menor garantido pelo Estado. Incluem também o capital material contido no meio ambiente e o capital econômico de uma economia livre sobre o regime das leis. Conforme essa visão, o propósito da política não é rearranjar a sociedade segundo os interesses de um ideal abrangente, como igualdade, liberdade, fraternidade, proteção do meio ambiente. Trata-se de manter uma resiliência vigilante perante as forças entrópicas que ameaçam o nosso equilíbrio social e ecológico. O objetivo é resguardar as futuras gerações e, nesse interim, manter e aprimorar a ordem da qual somos fiduciários. E lá na frente ele continua: uma política ambiental conservadora não se destina a um meio ambiente saudável, mas a outras coisas cujos efeitos produzem um meio ambiente saudável. Dirige-se à oikofilia do cidadão.
e seus produtos incluem resiliência, associações autônomas, então ele vai reforçar várias vezes ao longo do livro a importância das associações civis na preservação ambiental e que nas falhas de mercado elas vão atuar de uma forma muito mais eficiente do que o Estado. Então, o tempo inteiro ele está focando na gestão ambiental através das associações civis. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente vê funcionar aqui no Brasil, sabe? Como o Estado não funciona de forma nenhuma e as pessoas precisam gerir o meio ambiente porque senão elas vão ficar sem, elas acabam formando associações civis muito úteis na gestão, por exemplo, dos recursos hídricos. A gente tem um exemplo aqui no Nordeste, temos uma associação muito grande de irrigantes do Noroeste, cujo objetivo é exatamente esse. Na ausência do Estado cumprindo seu papel, que nem deveria ser o papel do Estado, em primeiro lugar, segundo o Scruton, você cria essas associações de vínculo local, então ele vai reforçar o tempo inteiro que a 99,9% dos problemas ambientais podem ser resolvidos em nível local, pelo mercado, e na ausência do mercado, você se utiliza dessas associações civis. E a partir daí, ele vai desenvolver aplicações práticas dessa filosofia verde. Então, ele diz que o primeiro princípio de uma política conservadora ambiental é impedir que o Estado assuma atribuições que podem ser desempenhadas de forma muito mais eficientes pelos cidadãos. Trata-se de uma política que estimula e libera as iniciativas privadas, facilita os meios e encoraja o aparecimento de grupos voluntários, uma política que fomenta soluções locais e que desregulamenta sempre que a regulamentação se mostre parte do problema. Isso não significa um laissez-faire, mas sim uma instruída divisão de trabalho. Existem problemas ambientais tão amplos que somente o Estado conseguirá enfrentá-los, então ele não nega o papel do Estado nesse ponto. Um aspecto da política conservadora identifica esses problemas específicos, deixando que a sociedade civil se encarregue do resto. Eu acredito que deu para entender qual que é a solução da filosofia verde conservadora proposta pelo Roger Scruton. Eu acho que ela me abraça porque eu meio que vejo isso aqui acontecendo na prática, sabe? Eu meio que vejo que seria uma solução que, se implementada, gerenciaria os recursos naturais para os nossos filhos de uma forma muito mais eficiente do que acontece hoje em dia. E eu não acho que a galera da direita precisa começar a brigar sobre qual seria o papel do Estado agora, porque o que a gente tem no Brasil é uma dominação tão grande do assunto pelo Estado que a gente precisa focar no primeiro princípio, que é tirar o Estado do assunto meio ambiente. Então, a gente pode unir forças nesse primeiro momento, ainda que a gente vá se degladiar nos momentos finais ali sobre quais seriam os limites dessa atuação mínima do Estado, mas que isso não impediria que nós reorganizássemos a direita em torno do assunto ambiental, porque, como vocês devem ter percebido, as pessoas se preocupam sim com o meio ambiente. As pessoas não querem asfaltar a Amazônia, a gente não quer que o Pantanal pegue fogo, ninguém gosta de ver bichinho sofrendo, sabe? Ninguém é psicopata. A gente só não concorda com as soluções propostas pela esquerda. E muitas pessoas também não concordam com as soluções propostas pela direita, livre mercado, laissez-faire. Então essa é uma solução muito interessante. Isso, claro, no meu ponto de vista, vocês fiquem à vontade para ler o livro, para entender melhor o que é esse sentimento de oicofilia que o Roger Scruton fala e concordar ou discordar que esse sentimento exista, enfim. É isso e até o próximo vídeo.